Olá, eu sou a professora Agatha e hoje nós vamos estudar sobre o sistema de numeração indo-arábico. Vocês conhecem o sistema de numeração indo-arábico? Eu tenho certeza que sim. O sistema de numeração, os algarismos indo-arábicos, são os algarismos que nós utilizamos hoje. E por que ele é chamado de indo-arábico? Vamos lembrar um pouquinho da história. Na antiguidade, como a gente viu já na aula anterior, cada um dos povos tinha, né, a sua maneira de representar os números. E era muito comum, depois de um tempo, né, eles não se conversavam, não sabiam da existência de outros, mas depois de um tempo, eles começaram a fazer trocas de produtos e troca de saberes também, né? Faziam trocas comerciais, e aí cada um tinha o seu sistema de numeração, eles faziam as conversões necessárias para fazer uma troca justa, né, de produtos. Os árabes, eles eram excelentes comerciantes, hein? E eles tinham um bom sistema de navegação. Os hindus, quem são os hindus, né? É o povo que vivia nas margens do rio Indo. E o rio Indo, atualmente, né, fica ali na região da Índia. Então, os hindus, eles mantinham relações comerciais com os árabes, né? Os árabes, então, acabaram conhecendo os algarismos dos hindus, sistema de numeração hindu, e eles viram que era um sistema de numeração muito promissor, né? E aí, então, os hindus, eles criaram esses algarismos, né? E os árabes acabaram aperfeiçoando e divulgando, porque eles eram bons em navegação, né? Eles pegaram aqueles algarismos, aperfeiçoaram e divulgaram para o resto do mundo, e aí a gente usa até hoje esses algarismos e esse sistema de numeração. Os hindus criaram esses algarismos cerca de 250 antes de Cristo. Aqui a gente tem uma imagem, um quadro, falando sobre a evolução dos números. Então, aqui, os hindus, aproximadamente 300, 250 antes de Cristo, essa primeira linha. Depois, já o hindu 500 depois de Cristo, né? Já teve uma evoluçãozinha. Aqui, os árabes começam a fazer a evolução desses números, né? O aperfeiçoamento desses números. Aqui já é 900 depois de Cristo. Depois, né, segue aqui, já, aqui em 1000 depois de Cristo, no 1000, a gente já vê que está bem parecido com os algarismos que a gente está usando atualmente, né? Aqui o sistema de numeração italiano, então já está divulgado para o mundo inteiro já está utilizando esse sistema de numeração, e aqui chega na atual, né? A gente tem que lembrar que esses números aqui são números do computador também, né? Registrados no computador. Na mão a gente faz um pouquinho diferente quando a gente escreve com caneta, com lápis, né? Cada um também tem a sua grafia, então os números não são sempre iguaizinhos, o registro do algarismo ali. Ele vai ter umas variações, né? Então a gente vai ver muito, a gente não é comum falar sistema de numeração indo-arábico, a gente chama de sistema de numeração decimal, né? O sistema de numeração decimal é o nosso sistema de numeração, composto pelos algarismos indo-arábicos. Mas nos registros, por exemplo, nas matrizes curriculares, não fala de sistema de numeração indo-arábico. Vai se chamar só sistema de numeração decimal, tá? É o nosso sistema de numeração. E esse sistema de numeração é decimal ou base 10, né? Por isso que a gente chama de sistema de numeração decimal, porque nós agrupamos os números de 10 em 10. Então, a cada 10 unidades, a gente converte para uma dezena, a cada 10 dezenas, a gente converte para uma centena, a cada 10 centenas, a gente converte para uma unidade de milhar. A gente sempre está agrupando de 10 em 10. Os egípcios também faziam esses agrupamentos de 10 em 10, né? A cada 10 bastões, eles trocavam por um calcanhar, a cada 10 calcanhares trocavam por uma corda enrolada. Então, eles também faziam um sistema base 10, eles agrupavam de 10 em 10. Já os romanos, não. Os romanos, a cada 5 que tinha a troca do símbolo. E o nosso sistema de numeração indo-arábico, ou decimal, como a gente vai chamar, ele é posicional, porque a posição do símbolo importa. Então, se eu tenho o número 2 lá na casa da unidade, depois eu escrevo 2 na casa da dezena, tem diferença, tá? Na posição de dezena ou na posição de unidade. Se eu escrevo 53 ou 35, inverto, muda o número, tá? No sistema de numeração egípcio, isso não importava, ele não era posicional, porque podia misturar. Eu podia botar os bastões para frente, as flores de lótus para trás, e o número continuava sendo o mesmo. No nosso sistema de numeração, não, a posição importa, tem que escrever na posição que a gente quer que represente o número.
E no sistema de numeração romano também, ele era posicional. Então, eu gosto de fazer essa associação com o egípcio e com o romano, porque parece que o nosso meio que une essas duas ideias, né? E a gente vê porque o nosso sistema de numeração é utilizado. Porque os algarismos são mais simples para representar, porque o sistema de numeração decimal talvez seja mais útil, mais prático, e porque ele é posicional, né? O que estraga, né? Nesses outros sistemas de numeração, um não é posicional e o outro não é decimal, mas tem uma outra coisa muito importante que não funcionou nesses sistemas de numeração, que é a ausência do algarismo zero. Né? Os romanos e os egípcios não tinham um símbolo para representar o número zero. E o zero ele vai ser muito importante na história da matemática, né? Na formação de conjuntos numéricos, que nós já vamos estudar na sequência, nas próximas aulas. Então, o mundo acabou optando por esse sistema de numeração, por ser o mais prático e o que coube maiores estudos. E aí, dentro desse sistema de numeração, quando a gente escreve esses números, né, considerando eles posicionais, a gente vai falar agora de ordens e classes, tá? O que são as ordens, né? As ordens é o nome da posição ou a posição mesmo, né? Olha aqui, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. E a gente conta as ordens de trás para frente. Por quê? Porque não tem como eu escrever um número que tem a dezena e que não tem unidade. Se não tem unidade, eu vou colocar o zero lá no final. Então, não tem como eu não escrever o símbolo da unidade ali. Ele tem que aparecer. Então, por isso que a gente conta ordens de trás para frente, tá? E esses nomes vocês já conhecem, né? É sempre centena, dezena e unidade e vai depender da classe que está. O que é a classe? A classe é quando a gente junta as três ordens, tá? Então, é quando a gente junta a centena, dezena e unidade. Então, lá, quando a gente vai escrever um número, a gente tem centena, unidade, dezena e centena dentro da classe das unidades simples. Aqui, a gente vai ter quarta, quinta e sexta ordem, unidade, dezena e centena, mas de milhar, porque nós estamos na classe dos milhares. Depois, se aparecer mais algarismos para frente, a gente vai ter unidade, dezena e centena de milhões, porque nós estamos na classe dos milhões. E depois para frente vai vir a classe dos bilhões, classe dos trilhões e assim sucessivamente. Eu vou colocar um número aqui agora. Olhem esse número. Que número é esse? A classe vai nos permitir fazer a leitura desse número. Como que a gente vai ler? Aqui na maior classe, a gente lê os três que compõem a centena, dezena e unidade, 300.000. E aqui é tudo zero. Nas unidades simples, a gente acaba lendo ela silenciosamente. A gente só lê o número, não lê o nome da classe. Então, vamos pensar que na primeira ordem ou na ordem das unidades, está o zero. Na segunda ordem, zero também, na ordem das dezenas. Aqui é tudo zero, ó. Na terceira ordem, esse zero compõe a quarta ordem, esse zero aqui é a quinta ordem. E o único que tem algarismo, além do zero, é o 3, né? O diferente de zero é o 3 aqui, que está na sexta ordem. Então, esse número aqui, 300.000, ele tem 6 ordens e 2 classes, porque ele está na classe dos milhares e ele tem também a classe das unidades, sim. Próximo número, um número bem extenso, né? Acho que vocês já repararam que em alguns lugares as pessoas colocam um pontinho. A gente vai contando de trás para frente e bota um pontinho. Bota pontinho. Para quê? Esse pontinho é para separar as classes. Eu não costumo escrever o pontinho, eu deixo um espacinho, tá? Mas quando o número está muito extenso e todo escrito algarismo do lado do outro, sim, eu vou colocando pontinho para conseguir fazer a leitura. A gente separa de 3 em 3 para conseguir fazer essa leitura. Tá? Então, esse número aqui, ele é composto, ó, a gente vai contando lá de trás para frente, coloca um número para cada ordem. Esse número aqui, ele é composto por 10 ordens, ele vai até a ordem da unidade de bilhão, e ele é formado por 4 classes. Olha, ele tem a classe das unidades, ele tem a classe dos milhares, ele tem a classe dos milhões e ele tem a classe dos bilhões. Ela não está completa, mas já faz parte da classe dos bilhões, tá? Chegou aqui na 10ª ordem, já está na classe dos bilhões. Como que a gente vai ler, né? A gente separa aqueles 3 ali, se tiver, né? Nos bilhões ainda não tem, mas nos outros todos vai ter. A gente lê
aquele número, centena, dezena, unidade, e o nome da classe. Então, aqui a gente vai ler 1.234.902.345. Classe das unidades silenciosas. Outro número, vamos lá. Olha esse número aqui. 8.515.345. Tá? Não sei se vocês conseguem ver, vou botar a telinha aqui para cima. Opa! 8.515.767, desculpa. Tá? Esse aqui é o número 8.515.767. Esse número aqui, composto por 7 ordens e 3 classes, né? Vamos pensar assim, qual número está na quinta ordem? É o número 1, tá? Ele está na posição, na quinta ordem, na posição de dezena de milhar. Então, esse número 1, ele não vale 1, ele vale uma dezena de milhar. Então, esse número, o valor dele posicional, o valor na posição é 10.000. Aqui, esse algarismo 1 está representando o número 10.000. Tá? Olhem aqui o número 5. O número 5 da quarta ordem está representando unidade de milhares. Aquele 5 está representando 5.000. O valor posicional dele é 5.000. Já os números 5 que está na sexta ordem não vale 5. Ele vale uma centena, ele vale 5 centenas de milhar, né? Então ele está valendo 500.000. O valor da posição dele é 500.000. A gente chama de valor posicional. Tá? É o valor do número naquela posição. Notem que a gente tem o algarismo 5 escrito 2 vezes, mas eles não representam o mesmo valor, porque um está na quarta ordem, na ordem da unidade de milhar, e o outro número 5 está na sexta ordem, na ordem da centena de milhar. Então, muda onde a gente escreve o número, muda o valor posicional dele. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse último número. A gente vai dar um destaque para ele. Existem várias maneiras de representar um único número. Tá? A gente pode escrever esse número só com algarismos. Então, aqui a gente tem o 8.515.767 representado só com algarismos. A gente também pode escrever esse número na forma decomposta. O que é a forma decomposta? Decomposição de um número é escrever ele como uma operação. Então, a gente pode encontrar qualquer adição ou qualquer multiplicação que resulte em 8.515.767, que vai ser a forma decomposta do número. Mas existe uma forma mais tradicional de escrever esse número, uma forma que matematicamente vai ser útil, futuramente ela vai ser útil, tá? Quando a gente for escrever notação científica, quando a gente quiser fazer decomposição depois em fatores primos, então, e quando a gente quiser né, vai ter algumas outras utilidades e também quando a gente pensa no processo do número, da construção do número, tá? A maneira mais tradicional de escrever essa decomposição é separar ordem a ordem. Quanto vale cada ordem? Então, vamos pensar ali, o primeiro algarismo que está aparecendo é o 8. Aquele 8, ele não vale 8. Ele vale quanto? Ele vale 8 milhões. Aí eu vou somar com quanto vale a próxima ordem, que é 5, tá? Aquele 5, ele vale 500.000. Que eu vou somar com a próxima ordem, que vale 10.000. Depois, a próxima ordem vale 5.000. E eu somo com a próxima ordem, que vale 700. Depois, somo com aquele 6 ali, que vale 60. E somo com 7, que vale 7 unidades. Tá? Essa é uma maneira mais clássica da gente escrever a decomposição do número. Não é a única maneira. E aí, pensando na utilidade, né, da construção dos conjuntos numéricos matematicamente, tem uma outra maneira de escrever esse número na forma decomposta. O que a gente faz? Aqui, esse 8 milhões representa 8 unidades de milhar. Tá? Então, a gente escreve 8 vezes uma unidade de milhar, 8 vezes 1 milhão. Mas aqueles 500.000 ali são 5 centenas de milhar. Então, é 5 vezes 100.000, a centena de milhar. Aquele 10.000 é uma dezena de milhar.
Então, é 1 vezes a dezena de milhar, 10.000. Mais 5 vezes a unidade de milhar. 5.000 são 5 unidades de milhar. Depois vem os 700, né? A gente vai continuar fazendo essa soma. 700 são 7 centenas. Então, 7 vezes 100, que é o valor da centena. Mais 6 vezes a dezena, mais 7 vezes uma unidade. Tá? Essa é uma maneira mais comum de se escrever a decomposição. Existem outras maneiras. Então, como eu já disse antes, qualquer representação, qualquer adição ou multiplicação que represente, que dê o resultado como 8.515.767 vai ser a forma decomposta do número. A gente também pode escrever esse número só com palavras. A gente costuma falar por extenso, né? Então, se a gente vai escrever esse número só com palavras, a gente escreve 8.515.767. Lembra que eu falei antes que as pessoas costumam separar com pontinho para separar as classes? Eu aqui, quando eu escrevi só com algarismos, acabei deixando um espacinho. Aqui, quando a gente escreve com palavras, a gente usa a vírgula para separar a classe. Tá? Então, 8.515.767. E a gente também pode misturar, escrever com algarismos e com palavras. Essa maneira vai ser utilizada nas notícias, geralmente, tá? Quando a gente vai representar os dados para alguém, os números para alguém. A gente pode escrever assim, 8.515.767. Esse número, da maneira como está escrito aqui, não é como a gente costuma ver na mídia, né? Eles vão fazer uma aproximação. Então, vamos ver. Números utilizados pela mídia. Talvez vocês já tenham visto esse número, 3,7 mil, em algum lugar. Quem costuma jogar videogame ou outros jogos digitais, às vezes aparece 3,7K. É a mesma representação, o K e o 1.000, tá? Nos Estados Unidos é mais comum usar o K, a gente usa o 1.000. O que é 3,7 mil? Aquela vírgula está representando a primeira separação de classes. E o 1.000 está indicando a maior classe. Então, 3,7 mil é 3.700. Notem que a vírgula, olha, ela separou a classe, a maior classe. E a maior classe é dos milhares, do 1.000, tá? Então, 3,7 mil. A gente costuma ver, né, além de notícias, a gente vê bastante nas redes sociais, tá? Então, olha só, no Instagram, né, aparece esse M, no YouTube também. 3,1 M ou 3,1 Mi, né? Diferente do 1.000, aparece Mi, tá? Tem que cuidar para não confundir. Esse número eu tirei lá de um número de seguidores da Juliette do Big Brother. Fui lá no Instagram dela, né, já que tá super em alta. Olhei o número de seguidores dela, vi que ela tem 13,1 M de seguidores. O que significa isso? Que ela tem 13,1 milhões. Mas o que é aquele vírgula 1? Né? É uma abreviação de um número. Significa 13 milhões e 100 mil. Aquela vírgula, olha, separou a classe, ó. Então, eu deixei aqui o espacinho para separar a classe. O 13 é dos milhões, da classe dos milhões. E aí, o resto todo a gente completa com 0. É óbvio que o Instagram e o YouTube, eles fazem essas aproximações, né? Então, só quando chegar em 200 mil, eles vão trocar para o 0,2, né? Vai crescendo o número até que eles fazem essa troca. Aqui, 8,1 bi. Isso é um vídeo, uma música conhecida mundialmente, né? Tem 8,1 bilhões de visualizações. Sabem que música é essa? Todo mundo já ouviu? Baby Shark. Baby Shark, no dia, né, pelo menos que eu estou gravando esse vídeo, tem 8,1 bilhões de visualizações no YouTube. O que é 8,1 bilhões, né? A gente pensa, só vírgula 1, será que esse vírgula 1 é importante? É importante, porque esse oi, a vírgula está separando a classe. Significa que o resto dos algarismos que não estão aparecendo são 0. Então, a gente tem 8 bilhões e 100 milhões de visualizações nesse vídeo, tá? Então, olha só, aquele vírgula 1, ele parece inocente, né? É só um vírgula 1, mas aquele vírgula 1 representa 100 milhões, é muita coisa,
tá? Então, olha só, o 8 é a maior classe, é a dos bilhões, tá? Aquele 1 já faz parte da classe dos milhões. E aí eu tenho que completar tudo com zero. Escreva a classe, termino de escrever a classe dos milhões, escreva a classe dos milhares, e escreva a classe das unidades, tudo com zero, tá? 9,8 trilhões, né? O que é 9,8 trilhões? É 9 trilhões, e aquele 8 agora eu tenho que completar com a próxima classe. Daí vai ser 800 bilhões. Então, a gente pensa que aquele 0,8 é, né, inocente, só 0,8, mas é 800 bilhões, é muita coisa, tá? E aí não esquece, completa a classe dos trilhões, escreve a classe dos trilhões, completa dos bilhões, escreve a dos milhões, dos milhares e das unidades, tá? Agora vamos supor que vocês vão escrever uma notícia, vocês são jornalistas nesse momento e vocês querem anunciar esse número aqui. Escrever esse número todo lá, pensa lá na manchete do jornal, vai ficar muito extenso. Então, o que que a gente faz, né? A gente vai encurtar esse número, vai escrever ele com algarismos e palavras, mas de maneira simplificada. O que que a gente faz? A gente anula, esquece, né, esses zeros que terminam o número. A gente põe uma vírgula onde separa lá a maior classe, tá? Então, a gente vai ter 20,93. Qual é a maior classe que tem ali? A gente tem a classe das unidades, dos milhares e dos milhões. Então, a gente vai ter 20,93 milhões. A gente vai escrever isso lá no título da nossa notícia. 20,93 mil. Ocupa menos espaço e chama mais atenção. E aí, então, a gente vai agora para o uso dos números. A gente não usa números só para contar. Os números, eles estão tão presentes na nossa vida que a gente acaba, às vezes, não se dando conta no que a gente utiliza os números, né? A gente usa números para contagem, a gente conta objetos, a gente conta dinheiro, a gente faz muitas contagens. Mas também a gente usa números com outras funções. A gente usa número para ordenar coisas e a gente tem um número específico para ordenação, né? A gente tem aqueles números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro. Então, a gente acaba utilizando números também não só para contagem, mas também para ordenar. Esses números, quando a gente vê aquele número, ele não está expressando uma contagem, ele está expressando uma ordenação. Seja de posição, né? A gente ordena em competições, a gente ordena na fila, né? A gente chega na fila, a gente já conta se a gente é o primeiro, segundo, terceiro, né? A gente vai fazendo essa contagem. Os nossos anos escolares são contados com ordenação, né? Primeiro, segundo, terceiro, vocês estão no 6º ano agora aprendendo sobre os números indo-arábicos. A gente também usa números como códigos. Então, o nosso número de telefone, por exemplo, ele não é um número que expressa uma contagem, nem que ordena algo. Ele é um código, é o código do nosso número de telefone. Os nossos documentos, nosso RG, nosso CPF, eles têm um número, é o nosso código. O CEP da nossa rua é um código, as senhas que a gente usa, né, no nosso computador, no nosso e-mail, no celular, é um código, né, quando é numérico. Os códigos de barra também, né? Eles representam o código daquele produto quando passa lá no caixa. Aquele número não expressa uma quantidade, ele é um código. E a gente também usa número para medidas. A gente acaba fazendo medidas, né? Utilizando as medidas também sem se dar conta. A gente mede, a gente chega na farmácia e se pesa, né? Eu sei que muitas pessoas fazem isso, então a gente pesa, a gente mede nossa altura, a gente mede comprimentos, a gente mede distâncias, né? Nem sempre a gente mede de maneira exata, mas a gente faz aproximações, né, de distâncias. Medimos tempo, né? Então, a gente vai usar muitas medidas. Então, basicamente, os números, eles têm 4 utilidades. A gente usa para contar, para ordenar, a gente usa ele como códigos e usa como medidas. E a nossa aula de hoje fica por aqui. Muito obrigada!